Você ouvirá agora mais um episódio do devocional A Semente. Episódio de hoje. Continue esperando. Episódio número 20, episódio final da série Pais Piedosos, Filhos Rebeldes. Apresentação: Missionário Genoan Lira. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando o pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. Lucas 15, 20. Todos conhecemos o adágio popular que diz: a esperança é a última que morre. Apesar do propósito otimista e motivacional, a frase afirma claramente que a esperança não é garantida. Embora demore, em muitos casos ela se perde ou morre definitivamente. Isso acontece porque às vezes nossa esperança existe na base de pensamento positivo, otimismo, probabilidades e fé na própria fé. Para que não tenhamos a decepção de ver a morte da nossa esperança, devemos chegar ao ponto de afirmar, como o salmista: E eu, Senhor, que espero? Tu és a minha esperança. Salmos 39, 7. Para não cairmos em desespero, devemos deixar de lado ideias, pensamentos e sentimentos e colocar nossas expectativas no Senhor Deus. Sua pessoa, suas palavras e principalmente suas promessas são bases seguras para que nossas esperanças não morram. Quando nossos filhos se rebelam contra o Senhor, enquanto olhamos a situação, logo surgirão motivos para perdermos a esperança. As palavras, atitudes e escolhas de um filho rebelde, aos nossos olhos, sinalizam muitas vezes um caminho de morte sem volta. Quando nos sentirmos assim, devemos aprender com o pai na parábola do filho pródigo, pois como lemos em Lucas 15, 20, quando o filho vinha ainda longe, o pai o avistou. Tais palavras deixam a impressão de que os olhos do pai estavam voltados para o caminho por onde o filho havia partido. A tristeza, a dor e a decepção, embora grandes, não destruíram a esperança. Não sabemos se a observação do caminho era um ato costumeiro do pai, contudo, de qualquer forma, no dia do retorno do filho, era isso que ele estava fazendo, e por esse motivo não foi necessária uma grande aproximação para que ele reconhecesse que a figura disforme que vinha em sua direção era seu filho mais novo. O ponto de inversão no enredo da parábola aconteceu quando o filho caiu em si. Essa mudança de mente ou de percepção que o filho pródigo experimentou ilustra bem o conceito de arrependimento. Em um dado momento, o jovem passou a compreender o tamanho do erro que havia cometido e mudou sua mente quanto ao pecado, a si mesmo e à casa do pai. Sabendo disso, uma boa pergunta seria: como nasce o verdadeiro arrependimento no coração do pecador? Em Romanos 2:4, o apóstolo Paulo afirma que Deus é quem nos conduz ao arrependimento. Assim como o coração do rei está nas mãos do Senhor, que o inclina conforme o seu querer, assim também os corações existentes dos nossos filhos rebeldes podem ser movidos segundo o querer de Deus.
A Bíblia diz claramente que ao Senhor pertence a salvação. Portanto, nossa esperança deve estar firmada nele somente. Por pior que a situação pareça, sabemos que para Deus não existem impossíveis. Mantenhamos nossas expectativas naquilo que Deus pode fazer para ressuscitar nossos filhos perdidos da morte espiritual em que se encontram. Com os olhos no Senhor e na estrada, fiquemos atentos. Mantenhamos a casa e os braços abertos. Assim que percebermos que o filho se dirige para casa, corramos ao seu encontro com alegria e façamos uma grande festa para anunciar a todos que este filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Eu sou o pastor Genuan Lira, missionário servindo com a missão Maranata. Você ouviu mais um episódio do devocional A Semente. Para entrar em contato, escreva para pastorgenuan@gmail.com. Tenha um bom dia na presença do Senhor. Edição Rádio Web CBR Esperança, sintonizando e direcionando suas afeições a Deus.